Hoje um feriadaço, feriado de 1º de maio de 2026. É aquele momento que a gente dá aquela paradinha, né, para dar uma relaxada, para dar uma reconectada, para se organizar. E nesse momento eu quero falar com você, em especial, mulher trabalhadora do dia a dia, né, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu marido, que tem aquela pegada de 24 por 24. É essa aí mesmo. 24 por 24, né? Nova lei? Não, é das antigas. É das antigas e, assim, muito usada por muita gente, por muitas mulheres, né? E por muito tempo eu fiquei nessa de 24 por 24 também. Às vezes até dormindo, eu estava, né, pensando, trabalhando, né, ocupando a minha mente e não me permitia descansar, relaxar um pouquinho, para a gente poder no outro dia acordar renovada. Então, hoje eu quero falar com você, mulher 40 a mais, que vive uma vida ainda, né, estressante, cansativa, uma vida que você fala assim, poxa vida, não foi isso que eu idealizei pra mim. Mas você tá aí, tá vivendo, certo? Muito bem. E hoje, como Dia do Trabalhador, é aquele dia que você, né, tira para dar aquela descansada, para comemorar o seu dia, que é o seu dia realmente de trabalho, que você trabalhou o ano inteiro. Eu quero chamar a sua atenção para esse acúmulo de papéis que você vive, né? O papel que às vezes nem é seu, amiga. Às vezes o papel não é seu, mas você assume. O papel às vezes é do colega, às vezes é do marido, às vezes é do filho, né? E você tá lá, pode deixar que eu resolvo isso, pode deixar que eu faça aquilo, né? Eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas tem uma coisa, tem uma situação. E como você fica? E quando você precisa de ajuda, né? Alguém te ajuda? Me ajuda. Parabéns, muito bem. Mas você consegue tirar aquele momento para você? Você consegue tirar pelo menos 1 hora da semana para você? Quando eu digo para você, eu não digo assim para você cozinhar para todo mundo, para você lavar a roupa para todo mundo, para você limpar a casa. Não. Esse momento eu digo para você fazer a sua unha, para você se cuidar, para você ir no cabeleireiro, para você tirar um momento para você sentar e pensar em você. Por que pensar? Porque às vezes a gente entra numa situação assim, eu repito, falo, faço determinadas situações que às vezes dá errado, né? E o que que acontece? Às vezes a gente acaba não se apercebendo daquilo que tá errado, daquilo que tá bagunçando o nosso dia a dia. E quando eu não me observo, eu me torno repetitivo, principalmente se eu não tenho um feedback de alguém, né? Então eu me torno repetitivo naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou vivendo, no meu erro que está acontecendo. Quero falar com vocês também sobre os 4 perfis. Nós temos 4 perfis de pessoas, 4 perfis de mulheres, né? E esses perfis, eles falam muito sobre cada um de nós, sobre como a gente vai desenvolver, como a gente vai reagir a uma situação, né? Então, os nossos 4 perfis são o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estabilidade e o perfil conformidade. Esses perfis, eles mostram a reação de cada pessoa, como que a pessoa reage, como que a pessoa vive nos momentos que ela entra ali numa pressão psicológica, né? Numa pressão de trabalho, numa pressão no relacionamento. Então, isso vem à tona. Porque existem as pessoas reativas e as pessoas que elas se seguram, né? Que elas não reagem no imediato. Então,
Vou começar então falando sobre um pouquinho sobre a pessoa que tem o perfil dominante. Essa pessoa é uma pessoa que, como diz o nome, a pessoa domina. Ela domina o quê? Ela domina o ambiente, ela chega dominando, ela chega na ação, ela chega conversando, ela tem o controle, ela tem a rapidez, ela tem ali o impacto, o ímpeto. Vamos lá, vamos junto, vamos fazer isso, vamos pá, pá, pá. Dá uma dominância assim extraordinária, né? E a dominância tanto com os outros como consigo mesmo, né? Essa é a pessoa dominante. Porém, ela tem uma certa dificuldade, como todo mundo tem, porque ninguém é perfeito e a gente tem que entender isso. O dominante, a dificuldade dele é de parar, sentir e refletir, porque ele tá muito rápido. Ele é aquela pessoa acelerada, vai, e vamos lá e vamos o que acontece, vamos do jeito que tá. Essa é a pessoa dominante. Colocando isso para mulher que tá ali na correria do dia a dia, o que que acontece? Essa mulher, ela vai, ela domina, ela cuida de um, cuida de outro, corre para lá, corre para cá, e tem um momento que ela tem que parar para se sentir, para refletir o que está acontecendo com ela, o que está vindo de bom, o que está de ruim nela, o que ela precisa mudar, o que ela precisa ter ali uma transformação, o que está fazendo mal para ela. E essa mulher não consegue. Por quê? Porque o negócio dela é dominar. Ela quer, pá, ela quer o negócio para ontem. Pronto. Essa daí é a mulher dominante. O que que ela precisa? Se interiorizar. E como que ela interioriza? Ela vai desacelerar, dar aquela desacelerada na correria para aprender o agora, para aprender a sentir o agora, para aprender às vezes respirar. Ai, meu Deus, como eu respiro? Nossa, eu respiro. Entendeu? Porque a correria é tanta, o desespero é tanto que passa desapercebido. Esse é o perfil da mulher influente. A mulher, aliás, esse é o perfil da mulher dominante. Em seguida, vem o perfil influente. Esse daí, inclusive, é o meu perfil. É o perfil da comunicação, da emoção, da conexão. Tanto é que o meu grupo chama Grupo Conexão. Esse perfil, ele é um perfil lindo e terrível. Isso, digo com propriedade porque é o meu, certo? Então, assim, é uma pessoa extremamente comunicativa. Ela gosta de comunicar, ela gosta de falar, ela gosta de agir, ela gosta de estar ali no centro de tudo, né? Porém, ela é muito emocional. Ela sente tudo assim, de uma forma 4D, não é nem 3D, é 4D, é elevado, é sempre para cima, né? E esse sentimento dela, às vezes, trava ela em determinadas situações. Por quê? Porque ela coloca a emoção sempre acima da emoção. Razão zero, razão zero. A emoção lá no alto. E às vezes as pessoas dizem assim, nós somos seres racionais. Eu discordo. Nós somos seres emocionais buscando razão. E não seres racionais, né, da razão no caso, buscando a emoção. É o contrário. Porque primeiro a gente sente e depois a gente reage, certo? Bom, esse é meu modo de vista, ok, pessoal? Essa mulher que vive na influência, que é uma mulher de perfil influente, aquela mulher que quer, né, se comunicar, a dificuldade dela é profundidade. Às vezes ela, meu Deus do céu, é difícil. Sabe por quê? Porque ela também é uma pessoa acelerada. E ela quer se comunicar, ela quer encontrar alguém para se comunicar. Só que para ela, gente, assim, não é todo mundo que vai te ouvir. Não é todo mundo que vai parar, te entender, né? Falar, poxa vida, alguém.
tá pensando igual eu. Alguém tem uma ideia mais profunda, né? Como isso não acontece com ela, então ela vai falando. Fala, 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 fala. Isso gera falta de profundidade no trabalho, no relacionamento, às vezes até com filhos. Ela não tem muita paciência, não, gente, sabe? É uma pessoa que ela ama, ela cuida, mas ela não tem muita paciência de ficar ali explicando detalhezinho. Ela não é detalhista, né? A dificuldade dela é a falta de constância. Por exemplo, ela faz hoje a coisa maravilhosa. Quando é amanhã, ela vai fazer, já não sai tão bom assim. Só que quando não sai tão bom assim, ela já tem outra ideia melhor. Só que aí ela vai tentar executar outra ideia melhor e não sai também, porque ela estava pensando na ideia anterior. Então é uma confusão muito difícil. O que que ela precisa fazer? A interiorização dela é como? Ela se silenciar e se escutar sem distração. Ela não pode se distrair. Porque se algo tirar ela do foco, algo tirar ali o foco dela, distrair ela para alguma outra coisa, já era. Já era. Então, a interiorização dela é essa. Aí, logo depois, nós temos aí o terceiro perfil, que é o perfil estável. Esse perfil, ele é um perfil de uma paciência profunda, um cuidado profundo, totalmente diferente da influente. Ele é de uma profundidade enorme, um acolhimento enorme e um cuidado enorme. Ele cuida demais, ele tá ali a todo tempo, ele tá pronto para ouvir, ele tá pronto para falar. Uma pessoa firme, pessoa com firmeza, né? Com assertividade, uma pessoa que gosta de tudo organizado, tudo ali detalhado, que fale antes que aconteça, né? Mulher 40 a mais que é assim, é difícil, né? Você olhar, manter as coisas organizadas, querer que as coisas fiquem organizadas, mas de repente você olha e tudo aquilo que você fez está por água abaixo. Por quê? Porque quem estava com você, de repente, era lá uma dominante, era um influente, e, enfim, não conseguia dar ali o suporte que você queria. E isso te estressa, te deixa nervosa, te deixa é, deprimida, muitas vezes, né? Porque você fala, eu faço tanto, e realmente você faz muito. Eu corro, eu ajudo o esposo, eu ajudo os filhos, eu faço isso e quando eu volto, tá lá a cozinha bagunçada, né? As coisas de escola dos meninos sem fazer. E por aí vai, gente. Isso é só, são detalhezinhos, né? No raso. Aí o que acontece? A interiorização dessa pessoa vem como? Ela vem, a dificuldade dessa pessoa, a maior dificuldade dela é se priorizar. Por quê? Ela se preocupa tanto com o redor, tanto com o marido, o esposo, o marido, o namorado, o esposo, os filhos, a sogra, a mãe, o trabalho, de tudo, só que ela não se prioriza. Ela não tá nem aí com ela fala, que acabe, que me acabe, mas que o mundo exista, né? Que eu me acabe, mas que tudo fique correto. Essa é a grande dificuldade da mulher estável. A interiorização dela, que ela precisa fazer é se olhar sem culpa. Quando a mulher estável se olha e fala assim, olha, de verdade, não deu para fazer, não é culpa minha. Eu fiz até onde eu pude. Daqui para frente não sou eu mais. Aí ela se acalma. Aí ela consegue se entender e consegue se ver. Por quê? Nós estamos falando aqui de interiorização, de se enxergar, de se entender, de se conhecer. O autoconhecimento é tudo, né? E por último, nós temos então a mulher conformista. Ah, essa é uma delícia. Ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela é aquela pessoa detalhista ao máximo, né? Se esse globo tá aqui e ela chegar, não tiver aqui, o pau quebra. Sabe por quê?
Porque ela deixou aqui. E ela quer que continue aqui. Simples assim. Porque se tirar daqui, ela vai falar assim, tá errado, tá feio, não é assim, certo? E essa mulher conformista, ela é analista, ela analisa tudo. Perfeição ao máximo, como eu acabei de dizer, né? Perfeição ao máximo. A dificuldade dela é o quê? Excesso de autocobrança. Por quê? Porque se eu não faço, não está perfeito. Então tem que ser eu que tenho que fazer. Quando eu faço, fica perfeito. Quando o outro faz, fica ruim, fica errado, não fica bom. Isso consome. Ah, gente, como isso consome a pessoa demais. E então, o que acontece? A interiorização dessa mulher é o quê? Acolher imperfeições. Ela entender que ela também é imperfeita. Como todo mundo, não existe uma pessoa na face da terra que é perfeita. Todos têm dificuldade, todos têm lutas, todos têm pontos a ser melhorados, todos têm pontos a ser descobertos, né? E isso traz muito o momento da interiorização, do acolhimento de si próprio, de se autoconhecer, de se autoentender. O autoconhecimento, pessoal, ele traz assim, de uma maneira tão extraordinária, que você consegue entender tanto a sua situação como a situação que está ao seu redor, né? E quando você consegue entender que você consegue se mudar e fazer algo diferente daquilo que você tem feito, você consegue mudar o seu ambiente. Isso faz todo sentido, né? É uma coisa muito gostosa que eu digo assim, sobre a interiorização, é quando você entra naquele momento casulo, que você consegue enxergar ali o ponto-chave, aquele momento que te levou a certas situações, aquele momento que te levou àquela tristeza, aquele abandono, aquele momento que você consegue entender que foi ali que você caiu. E a gente cai, e vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Você tá andando na rua, escorrega numa pedra e você cai. Você vai levantar 2 metros para frente de onde você caiu? Não. Você vai levantar no mesmo lugar, certo? Então, quando você se interioriza, quando você consegue entender esses pontos chaves e qual perfil você está, qual perfil você é, você consegue se levantar ali de onde você caiu. E levantando, você sacode a poeira e vai para frente. Porque quando você cai, você pode ter caído, sei lá, há 1 ano, 3 anos, quando você era pequeno. E dentro de nós existe as nossas identidades, as nossas consciências. E lá naquela consciência daquele momento, aquela consciência está machucada. Seja por uma traição, seja por um abandono, seja por um momento de expectativa que não aconteceu. Aquela consciência precisa ser curada, precisa ser livre, né? Não é curada aqui, exatamente o nome, mas precisa se livrar daquele sentimento, daquele mal-estar. Então, aquele momento precisa ser encontrado e entendido por que aquilo aconteceu. Por que aconteceu aquela queda? Por que eu caí naquela rua? Por que eu pisei naquela pedrinha? Poxa vida, né? E às vezes esses momentos, eu coloquei aqui uma situação de uma queda, né? Mas pode ter sido um grito que alguém deu, porque você sabe que as pessoas que você mais amam são as que mais te magoam. Vou te dar um exemplo prático assim. As pessoas que você mais ama são as que você mais sente, as que você mais sofre, né? Um exemplo, você tá andando na marginal com seu carro. De repente, acontece um acidente na sua frente.
você vai passar, olhar e falar, poxa vida, né? Mais um que foi em um acidente em São Paulo. É triste, lógico. Agora vamos mudar. Você tá passando na marginal e acontece um acidente. Só que esse acidente era um ente querido seu. E você olha e reconhece o carro do seu amigo, do seu parente. Como que você vai ficar? Arrasado. Vai começar, às vezes, até chorar, né? Vai entrar no modo fuga. Então, é isso. Quanto mais perto, mais dor. E é legal isso? Não. Para isso, você precisa se autoconhecer. Porque quando essa dor vier, quando a pessoa te machucar, você sabe como lidar com a situação. Esse é o motivo da interiorização, do conhecimento. Ah, tal coisa aconteceu assim, com tal pessoa. Não é sobre mim, é sobre ela, né? Isso traz ali uma mudança, uma estratégia interior. A sua mente, o seu cérebro busca fugas o tempo todo. E às vezes a gente fala assim, eu tô no controle. Imagina, eu tô no meu controle. Tá nada, amiga. Tá nada. Você tá ali, ó, no automático, no automático, no automático. Porque alguém fala, você reage, alguém reage, você fala. Sem pensar, né? Eu vou lá, eu vejo os detalhes, eu vou lá, eu quero correr, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu sou detalhista, eu quero aquilo ali. Mas, peraí, tem necessidade daquele detalhe? É necessário toda aquela organização? É necessário falar tanto? É necessário ser um furacão passando, né? Então, são esses 4 perfis. Que cada uma de vocês tem um deles. Eu espero que todos vocês que estiverem assistindo tenham se encontrado em um desses perfis. E eu quero deixar aqui o meu convite para você que está me assistindo entrar lá no meu Instagram, que é o isasouza.conexão, tá? Caso você esteja assistindo até aqui, eu agradeço de coração. E se inscreve aqui no meu canal, tá? Compartilha o link, se você gostou aí da matéria, dos perfis. Logo vem mais coisas por aí, tá bom? Fica aqui comigo, que tem muita coisa boa por aí. E eu espero de coração que você consiga se encontrar. E precisando de ajuda, pode contar comigo. Um grande abraço a todos vocês.